por que Deus permite injustiças no mundo. Talvez, se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal e tem uma boa memória, vai se recordar que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, para responder essa pergunta. Então por que eu estou fazendo outro vídeo sobre o mesmo assunto? Assistindo aquele vídeo de mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu percebi que eu poderia responder isso de uma forma um pouco mais objetiva, mais direta. Eu dividi então esse vídeo em 5 partes para ficar muito claro, muito didático o que eu quero te passar. E se você clicou nesse vídeo porque você tem essa dúvida no seu coração, em razão de alguma injustiça que você passou na sua vida, ou que de repente alguém muito próximo seu viveu, e você questiona no seu coração por que Deus permitiu que isso acontecesse, eu tenho uma mensagem especial para você no final desse vídeo, então fica comigo. Para que você possa entender então a resposta para essa pergunta, o primeiro elemento que você precisa saber é que Deus criou todas as coisas perfeitas. Não havia injustiça quando Deus criou o mundo. Todas as coisas funcionavam, existia uma ordem, existiam regras e leis que Deus estabeleceu. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez algo diferente. Ele deu ao homem, ao ser humano, a autoridade sobre as coisas criadas. Isso fica muito claro quando Deus diz para o homem que ele deve dominar sobre as coisas. Deus permite, inclusive, que o homem dê nomes às coisas. Ou seja, ele estava passando realmente uma autoridade, uma responsabilidade. E além disso, Adão e Eva tinham a responsabilidade de cuidar daquele jardim, daquele lugar que era perfeito, como Deus havia criado. Mas apesar de Deus dar essa autoridade, permitir que o ser humano dominasse sobre as coisas que o próprio Deus criou, ele estabeleceu também uma regra, uma lei muito clara. Ele disse: vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, com exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não só disse que não poderia comer, ele disse qual seria a consequência disso. E a consequência é, certamente, se vocês comerem, vocês morrerão. Como a gente bem sabe, Eva e Adão pecaram. Tudo que é uma desobediência às leis que Deus criou, a forma como ele estabeleceu que deveriam as coisas funcionar desde o princípio, nós chamamos de pecado. Pecado é desobediência. E foi a partir desse momento que o pecado entrou no mundo, que essa autoridade que o homem tinha nas mãos, ele acabou dividindo com o próprio Satanás. Porque ele descumpriu a ordem de Deus, ele permitiu que Satanás, a partir de então, tivesse também autoridade sobre a terra. E a partir disso então que a gente vê essa constante batalha entre o justo e o injusto, entre o bem e o mal. Você pode achar estranho que se Deus é tão poderoso e dono de todas as coisas, o criador do universo, por que ele permite que Satanás tenha essa autoridade aqui na terra? Porque Deus estabeleceu uma regra, e essa regra foi quebrada quando o homem pecou. E essa era a consequência, Deus já tinha avisado. Se você tem dúvida de que Satanás tem uma certa autoridade aqui nesse mundo, tem alguns trechos da palavra de Deus, da Bíblia, que nos comprovam isso. Um exemplo que eu gosto de dar é quando Jesus foi tentado no deserto. Se você bem se lembra, quando Jesus passou 40 dias em jejum no deserto, ao final desse período, Satanás apareceu para ele e o tentou de 3 formas diferentes. E a última delas, que comprova isso que eu estou falando para você, é quando Satanás disse para Jesus: olhe para todos os reinos dessa terra. Eu posso te dar tudo isso se você prostrado me adorar. Agora pensa aqui comigo. Isso só era uma tentação porque Satanás realmente tinha esse poder nas mãos. Caso contrário, não faria sentido nenhum aquilo ser uma tentação. Outro elemento da Bíblia que a gente pode mencionar que comprova isso é que o próprio Jesus se referiu a Satanás como sendo o príncipe deste mundo. Ou seja, é mais do que comprovado que sim, ele tem uma certa autoridade aqui na Terra. Mas apesar de tudo isso, Deus é um Deus sim de amor e de justiça. E aqui a gente chega no nosso terceiro ponto desse vídeo para construir essa resposta, que é quando Deus envia então uma solução para esse problema. E a solução é Jesus. Lembra no começo do vídeo quando eu falei que a desobediência, a consequência seria a morte? Essa morte, que é a morte eterna, significa a nossa separação eterna de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Ele não suporta o pecado, Ele não suporta a injustiça. E quando o pecado entra no mundo, ele causa essa separação, essa divisão entre nós e Deus. Nós não temos mais esse livre acesso a Ele, porque a partir de agora a gente não é mais puro, perfeito, santo como Ele havia nos criado.
nós agora temos o pecado, e o pecado nos distancia de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus amou ao mundo de tal maneira, com um amor tão intenso, que Ele mandou o seu único Filho para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Só que para que essa morte pudesse nos dar a vida eterna, ela precisava acontecer através de alguém perfeito, um cordeiro perfeito, como a Bíblia fala. E esse cordeiro perfeito é Jesus. A gente chega agora então no quarto ponto desse vídeo, que é para falar para você quando que isso vai ter fim. Porque essa batalha entre o bem e o mal, as injustiças que a gente vê no mundo, elas vão acabar sim. Deus nos prometeu isso. Ele prometeu, como a gente lê lá em Apocalipse, que Deus vai fazer tudo novo. Todas as coisas vão ser transformadas e vão ser perfeitas novamente como elas eram lá no início. Só que se Deus fizesse isso exatamente agora, muitas pessoas iriam se perder eternamente. E por que eu digo muitas pessoas? Porque aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, que não entenderam esse sacrifício em seu lugar, essas pessoas ainda estão condenadas à morte eterna. E Deus está dando chance para que essas pessoas possam se arrepender, reconhecer o amor de Deus por elas, e que elas precisam de Jesus para poder se reconectar com Deus. Porque eu te digo, quando Deus colocar um fim definitivo em tudo isso, não vai ter mais volta. Você só tem essa vida para você poder escolher com quem você quer estar, aonde você quer passar a sua eternidade, se é no céu ou se é no inferno. E aqui eu quero que você entenda que, infelizmente, até Jesus voltar, nós vamos ter que passar por essas aflições aqui no mundo. Nós vamos ter que ver muitas injustiças acontecendo, porque ainda existe essa batalha entre o bem e o mal. A Bíblia nos ensina que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne ou contra o sangue, ou seja, não é algo físico, mas é algo espiritual. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as forças do mal. Essa é a nossa verdadeira batalha. E é por isso que nesse tempo, até que isso aconteça, até que Jesus volte, nós temos essa responsabilidade, nós cristãos, de sermos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Nossa missão é falar da sua palavra, é amar outras pessoas, é espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas, para que então todos tenham acesso, todos tenham esse conhecimento, todos cheguem nessa verdade e possam então decidir por si mesmos se querem ou não seguir a Jesus. E nós temos uma outra responsabilidade também, que é levar uma vida correta e digna diante de Deus, para que a gente seja sal e luz nessa terra, para que as pessoas que cometem injustiças possam olhar para os filhos de Deus e ver que somos pessoas que estamos buscando fazer a coisa certa. Não quer dizer que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai pecar, ainda somos pecadores, mas a gente está nessa constante luta com a graça de Deus, com a força que Ele nos dá, para que a gente possa dominar o pecado, para que a gente possa vencer as tentações e não mais fazer a vontade de Satanás, mas apenas a vontade de Deus na nossa vida. Como Jesus mesmo falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ver injustiças, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aliás, eu quero deixar aqui essa mensagem de esperança para você. Em Apocalipse diz que quando Deus fizer tudo novo, quando Satanás for derrotado e a gente não tiver mais essa batalha entre o bem e o mal, que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Deus não vai mais permitir que a gente sofra por essas coisas que nós passamos aqui na Terra. E agora então a gente chega naquela parte final do vídeo em que eu quero deixar uma mensagem especial para você que de repente clicou nesse vídeo em busca de uma resposta. Talvez você tenha vivido alguma coisa na sua vida, alguma situação que você não entende por que aquilo aconteceu, por que Deus permitiu. Talvez tenha sido alguma coisa com alguém da sua família, alguém que você ama muito, que sofreu algo que não merecia, que talvez tenha deixado marcas na vida dessa pessoa, até na sua vida, até os dias de hoje. E você não consegue compreender por que Deus, sendo justo, permitiu que isso acontecesse. Eu quero dizer para você que Deus odeia a injustiça. Ele odeia o pecado. Ele tem tanta ira contra o pecado que ele vai trazer um dia, no seu juízo final, a recompensa para todas essas coisas, as boas e também as ruins que foram feitas aqui nesse mundo. Tenha certeza que Deus não esqueceu de você. Deus te ama. Ele quer te carregar no colo dele. Fale para ele o que você está sentindo. Se você está com raiva, se você está triste, se sentindo injustiçado, se você não consegue entender, fala isso para Deus. Coloca isso diante dele. Ele quer ouvir você. Ele quer
acolher você nos braços dele. Não permita que o que aconteceu na sua vida te afaste do amor de Deus. Deus é o único que pode cicatrizar as suas feridas, é o único que pode te ajudar a superar essa aflição que você está no seu coração. Eu quero te deixar essa mensagem então, para que você faça uma oração, para que você volte seu coração para Deus. Não se volte contra Ele, porque Ele te ama. Se esse vídeo foi importante para você, te ajudou a responder essa pergunta no seu coração, deixa sua curtida. Também compartilha com alguém que você entende que precisa ouvir essa mensagem. Se você tem vontade de ter o seu tempo devocional com Deus, de ter o seu momento, de leitura da Bíblia, de oração, tem uma playlist aqui no canal também, que é o Devocional Café com Cookie, em que eu trago aí mensagens curtas, rápidas, pautadas na palavra de Deus, em trechos da Bíblia, com aplicação prática no nosso dia a dia, para que você possa ter esse momento aí gostoso também na presença de Deus. E eu te espero no próximo vídeo, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.